nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos cantar o hino 67. Neste hino, Salmo 63, verso 3, diz assim, palavra do nosso Deus, Salmo 63, o versículo 3, está escrito assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Quando você pensar que a graça de Deus é maior do que a vida, a gente não pode usar os nossos lábios para estar falando bobagem, né? Nós vamos usar os nossos lábios, irmãos, para glorificarmos o seu santo e bendito nome. Cante para a igreja. Ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. Porque a sua benignidade dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua benignidade dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares. Porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para presidir o dia. Porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua benignidade dura para sempre. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho. Porque a sua benignidade dura para sempre. E por entre elas
fez passar a Israel, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e aos seus exércitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. É para sempre, irmãos, para sempre, sempre, sempre. Não é apenas por alguns dias, mas é para sempre. A benignidade, as misericórdias do Senhor em nossas vidas. Vamos orar, vamos usar o incenso para nos elevar a Deus numa palavra de oração. Santo Deus, nós te agradecemos pela presença de cada um dos visitantes. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Posso, Senhor, fazer tudo isso ser uma bênção para a vida de cada um de nós. Amém. Pedimos pelo pregador da noite que esteja inspirando o teu servo para que ele possa trazer, Senhor, o recado dos céus para cada um dos corações aqui presentes. Amém. Abençoe, Senhor, também o retorno daqueles que estarão retornando ali para Ativa. Amém. Que tu possa levá-los, ó Pai, protegidos, seguros, pelas tuas santas e benditas mãos. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós agradecemos de todo o coração por você ter vindo nesta noite e este culto seja de fato uma bênção na sua vida.
Aproximou.
Louvamos ao Senhor pela rica oportunidade que Deus está nos dando de passar uma festividade dessa casa de oração aqui com os irmãos, 42º aniversário. Até aqui o Senhor tem abençoado essa igreja e isso nos faz esta noite estarmos muito alegres. Para os que não estavam pela manhã, eu reforçando, do conhecimento da igreja, nós recebemos uma carta convite. O pastor, falamos pela manhã, já está com a metade dos anos da igreja de ministério aqui e está já querendo parar. Não, porque pastor não para, né? Tem ex-presidente, ex-governador, ex-vereador, mas pastor continua pastor, mesmo depois de aposentado, não é não? Então o pastor vai continuar sendo pastor aqui, né? Vai continuar sendo pastor, mesmo não sendo pastor da igreja. Então nós estamos voltados ao Senhor quanto a essa possibilidade de estar vindo, né? Demos para os irmãos nossa resposta, aguardando sempre a resposta de Deus, né? Tem 2 irmãos abençoados de Catiba aqui que estavam aqui ontem à noite de novo, né? Nosso diácono está aí, a sua digníssima esposa está aqui também. Então continuemos em oração. Deus, a porta que Deus abre, o homem não fecha. A porta que Deus fecha não tem quem abre, né? Então estamos aguardando a vontade perfeita do Senhor. É 65, vó? Eu? 95. 95. Errei por pouco. 95, graças a Deus. Tia Lioga, mãe de Suzy, irmã de vó, graças a Deus, alegria ter a senhora aqui também conosco, tá? Essa noite. Ali aquela pequena grande mulher, dona Dalila, não é meu parente não, mas é como se fosse. Ela é pequenininha, um chaveiro, não cabe em qualquer parte, te abraça, é gostoso, né? E aí para trás tem mais quem? É Carminha? É, pastor? Carminha aí, Deus abençoe, a irmã do pastor Gilberto. Tem mais visitantes aí para trás, né? Graças a Deus por isso. A filha da irmã Mercedes. Filha da irmã Mercedes, cadê? Amém, Deus abençoe. Lá para trás veio só os 2 ou foi a família toda? É Lourdinha? Ou é Lourdona? Nossa, como cresceu. É o irmão? Rapaz, graças a Deus. Clodô, eu mandei mensagem no Face para ele. Tem que aproveitar a tecnologia para o bem, não é? Mandei mensagem lá de Catinho, falei, Clodô, vou estar aí em Conquista e tal. Me passa aí o endereço e vem cá. Clodô, pastor, foi colega de idade lá na escola. Cadê Clodô? Bate a mão aí pro pastor aí. Fui colega de idade lá na escola. E uma alegria estar podendo contar com os amados hoje aqui. Eu me sinto muito feliz quando eu faço o convite. Sim. Ela chama de Dindinha, né? Botou aqui, né, Deus abençoe. o coração e trouxe mais outro. Amém. Tem aqui Cláudia e Iga. Vocês não envelhecem, né? Quanto tempo tem que a gente se viu? Ovelha já lá de Anagé. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Graças a Deus. Queridos, ontem nós pregamos a respeito do assunto: a graça é de graça, mas não é barata. Hoje nós falamos a respeito que o impossível pode se tornar provável quando nós dependemos assim e esperamos no Senhor. E essa nós vamos meditar a respeito desse assunto. Se o pecado valesse a pena, ninguém se arrependeria. Concorda? Se o pecado valesse a pena, ninguém se arrependeria. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos 6, 23, apenas a parte A, quando o texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Que Deus aplique, complete e revele a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar. Deus poderoso, nós te louvamos, Pai. Nós te rendemos graça pela tua presença que é real neste lugar. Nós queremos te agradecer porque até aqui tem nos ajudado o Senhor e por isso estamos alegres.
Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por cada vida aqui presente nessa casa de oração, nos alegrando juntamente conosco em mais um ano de existência que o Senhor tem dado a esta igreja neste local. Que o teu Santo Espírito a dirija todos os dias e que esta igreja resplandeça nesse bairro e nessa cidade. Te pedimos estas bênçãos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Se o pecado valesse a pena, ninguém se arrependeria. O texto que nós tomamos como base diz que o salário do pecado é a morte. Meus amados, nós todos temos, ou creio que a grande maioria aqui, tem o seu trabalho. E trabalha durante todo o mês, para que no final do mês tenha ali o seu recebimento, tenha o seu salário, tenha o fruto do seu trabalho. A palavra do Senhor, trazendo para o mundo espiritual, está dizendo que o salário do pecado, que a consequência do pecado é a morte. A palavra do Senhor nos deixa claro que o homem não foi feito para morrer. O homem foi criado por Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, os dias dos homens passam a ser contados. Então entra a lei da entropia, a lei do envelhecimento. A partir dali entra o pecado, a partir do pecado entra a enfermidade, a partir da enfermidade entra os problemas, e entra tudo que a gente tem vivido, ou convivido, ou simplesmente visto através da vida de outras pessoas. Mas quando pensamos em pecado, pensamos em algo ruim. Quando pensamos em pecado, pensamos em algo pesado. Pensamos em algo que maltrata, que envergonha. Quando pensamos em pecado, pensamos em algo realmente que traz transtorno. Mas, amado, não é nada disso. O pecado traz prazer. O pecado traz momento de contentamento. O pecado muitas vezes promove novas amizades. O pecado, meus queridos, traz a falsa sensação de plenitude. Mas quando passa tudo isso, as consequências do pecado é que machuca. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é bom. O pecado satisfaz a carne. O pecado alimenta o ego. O pecado faz com que o homem, em determinado momento, em determinada fase de sua vida, se complete. Mas o problema não é o pecado. O problema são as consequências que o pecado traz. O pecado traz o sentimento de culpa. O pecado traz o sentimento de ingratidão, de impotência, sentimento de fraqueza, sentimento de derrota. Quantas vezes em nossas vidas, nós, antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, passamos por determinados episódios, ou de bebida, ou de droga, não sei se alguém já teve o desprazer de passar por isso, de prostituição, e de repente aquilo que parecia mágico te traz um peso, te traz esse sentimento de derrota, te traz esse sentimento de vazio. Antigamente conquista tinha aquelas épocas de micareta, aquela festa, aquela farra, aquela coisa, não sei se era 2, se era 3, se era 4 dias, era um negócio assim. Mas quando passava tudo isso, era dor de cabeça. Isso quando sobrevivia, porque alguns morriam durante a festa. Muitas famílias eram desfeitas, pessoas se separavam em virtude de traição, em virtude de tanta coisa. Aquilo que parecia bom se transformava em uma tragédia. Daí a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Em resumo, se o pecado valesse a pena de fato, ninguém se arrependeria. Você já fez alguma coisa que se arrependeu? Eu vou até mudar a pergunta. Quem aqui já pecou hoje? Estou vendo poucas mãos. Olha, tem muito santo para não ser promovido. Quem aqui já pecou hoje? Todos nós já pecamos hoje. Pecamos em palavras, pecamos em atitudes, pecamos em pensamentos, né? Pecamos em ações erradas, pecamos em omissões, pecamos em falta de ação, porque isso também é pecado. Quando o Senhor nos chama e nós não nos prontificamos e dizemos ao Senhor: eis-me aqui, nós estamos entrando num caminho de pecado.
no caminho de comodismo, no caminho de negação. Quando o Senhor nos chama, a Bíblia diz, Ele nos transportou das trevas para o reino da sua luz, para o reino do seu amor, de tal maneira que aquilo que nós fazíamos, não fazemos mais, porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é o Espírito Santo que faz. Queridos, o pecado vicia. Há muitos pecados que nos traz vício. E nós, seres humanos, como eu disse pela manhã, antes de sermos crentes, nós somos gente. E nós, como seres humanos, não temos condições de vencer o pecado. Nós não temos condições. Mas no Senhor Jesus, na força do seu poder, nós conseguimos. O que nos falta muitas vezes é dizer para o Senhor de maneira sincera: Senhor, eu não consigo deixar esse hábito. Eu não consigo deixar esse costume. Eu não consigo fazer com que isso seja um passado em minha vida. Então, quando nós oramos dessa forma ao Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor de tal maneira que buscamos essa transformação, de fato as coisas velhas vão ficar bem para trás e o Senhor vai nos mostrar do que é capaz de fazer com que essas coisas velhas façam parte de um passado que realmente Ele já vai ter perdoado. E a Bíblia diz que Ele lança no fundo do mar e dos nossos pecados não se lembra mais. 3 pontos. Primeiro, precisamos entender. Dá uma balinha para ela. Primeiro, precisamos entender o que é pecado e reconhecer nossa condição. Olha que importante. Nós precisamos entender o que é pecado e reconhecer a nossa condição. Eu penso nos alcoólatras. Ele só procura tratamento quando ele compreende que ele não bebe mais só socialmente. O alcoólatra só busca tratamento quando ele entende que ele é alcoólatra. Então nós só vamos buscar tratamento para o nosso pecado se nós descobrirmos, se nós nos convencermos que realmente nós somos pecadores. E que sem a atuação do Espírito Santo não há mudança de vida. Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos ou fazemos que desagrada a Deus. Ou seja, todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Todos os dias nós precisamos clamar pelo perdão do Senhor. O salmista chegou a dizer: em pecado fui formado, em pecado me concedeu a minha mãe. Nós tratamos desse texto também pela manhã. Em pecado fui formado, em pecado me concedeu minha mãe. Daí que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Queridos, há muitas pessoas se enganando, achando que o céu é aqui. Agora eu te pergunto: você liga a televisão e você enxerga céu? Você abre um jornal, você enxerga céu? Você busca por notícias do Brasil e do mundo, você enxerga céu? Você abre, você busca notícias a respeito da política, você enxerga céu no que você vê? Você enxerga céu no que você ouve? Há muitas pessoas que acham que o inferno é aqui. Irmãos, irmã Miriam está aí, né? Cadê a irmã Miriam? Está aí? Aqui. Eu comi uma lasanha da irmã Miriam hoje, que não tem condição do inferno ser aqui. A lasanha estava tão gostosa e estava tão quente, não é? Que só lembrou essa parte da quentura. Mas no inferno não tem esse negócio gostoso assim, não, queridos. No inferno não tem essa brisa que entra por essas portas, não. Nós vivemos no Senhor um pedacinho do céu nesse mundo. A nossa casa pode, deve, precisa ser uma agência do reino de Deus nesse mundo. A arca de Noé, eu imagino quantos homens estavam ali fazendo chacota de Noé. Durante todo aquele tempo, Noé construindo aquela arca.
As crianças cantam, falam que é um barcão grandão, né? Um barcão grandão, construindo aquela arca enorme, exatamente nos moldes que o Senhor mandou que fizesse. E aquilo era uma pregação para as pessoas, que o mundo ia acabar em água. Só que nunca tinha chovido. E Noé construindo. Noé creu na promessa, achou graça aos olhos do Senhor. E amados, Noé começou a construir. Eu imagino aqueles homens sempre passando, fazendo chacota, como está doido. Até que Noé entrou na arca, ele e a sua família, e cada par de animal. E de repente começou a acontecer algo que nunca havia sido visto. Começou a chover. Eu fico imaginando quando as águas começaram a tomar conta da terra e as águas começaram a subir. Aqueles homens começaram a compreender e se lembrar das palavras de Noé. E eu imagino que todos começaram a bater na porta daquela arca desesperadamente, querendo entrar. Mas a porta já havia se fechado. A oportunidade já havia passado. Quem estava dentro de forma alguma queria sair. E quem estava fora estava completamente desesperado para entrar, porque todos os montes começaram a ser tomados pela água, até que o barco começou a flutuar. Nesse ponto eu acredito que muitos já haviam morrido afogados. Tantos e tantos e tantos não sabiam nadar. Aí eu fico imaginando aquela arca. Claro, tinha seus côvados, tinha seus repartimentos, né? Tudo muito de forma que era vivível, se é que tem essa palavra, na arca, estar ali durante todo aquele período. Mas, queridos, eram bichos que estavam lá dentro, eram animais que estavam lá dentro. Eu imagino o cheiro que aqueles animais exalavam. Eu não sei quantos aqui já tiveram perto de avestruz. Você já esteve perto de uma avestruz? Bichinho não cheira não, fede demais. E você começa a pensar no gambá. Pense. Aí você começa a pensar no porco. Aí você começa a pensar num monte de animal fedorento. E estavam todos presos dentro da arca com Noé e sua família. E todos lá fora não estavam sentindo o fedor que estava dentro, mas estavam todo mundo querendo entrar. A igreja de Jesus Cristo muitas vezes é assim. Nós somos compostos, a igreja é composta por pessoas diferentes, pessoas que exalam, não estou falando de CC não, pessoas que exalam cheiros diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, com mentalidade diferente, pessoas que têm princípios muitas vezes diferentes, valores muitas vezes um pouco diferentes. E o mundo perdido está aí fora, trazendo a má informação, trazendo a falsa expectativa de que é melhor estar lá fora do que aqui dentro. Mas quando o calo aperta, quando a dor aperta, quando o problema aperta, eles não aguentam ver a gente andando para a igreja. Eles falam assim: vai orar por mim, pede a oração lá por mim. Ou então fala assim: pede o pastor para vir cá orar por mim. Não é? Aí o pastor Davi Amantes fala assim: aí vão chamar os doidos. Vamos chamar os doidos, porque para muitos nós somos doidos. E esse povo que não faz mais nada da vida, não sai da igreja, é doido. Queridos, só se for pelo Senhor Jesus. Porque o evangelho para o mundo é loucura, para os que perecem é loucura. Então, se eles acham que é loucura, então nós somos doidos. Mas para aqueles que buscam ao Senhor é o poder de Deus. Nós vivemos pelo poder de Deus. Então, por mais difícil que às vezes seja a convivência no meio de um povo, em 42 anos, não são 42 dias, por mais difícil que às vezes seja a convivência dentro das quatro paredes, queridos, creia piamente que é muito melhor estar aqui dentro do que lá fora. Porque as trevas estão tomando conta do mundo de maneira forte, não é? De maneira extraordinária. Mas dentro daqui, porque aqui é simplesmente uma construção, queridos. A igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. Quando a gente sai daqui das portas, quando nós vamos para casa, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi para casa. Quando nós vamos trabalhar secularmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi trabalhar secularmente. Então nós não podemos brilhar
dentro da igreja só. Não é? Fazer a diferença dentro da igreja é muito fácil. Você veste uma roupinha bonitinha, você veste uma roupinha decente, você põe a sua bíbliazinha debaixo do braço, você senta quando o pastor diz pode sentar, você levanta quando o pastor diz vamos nos colocar de pé, você canta quando o pastor diz agora vamos cantar, você faz a leitura participativa quando ele assim te convida, você acompanha quando ele lê sozinho. Então você está igual a todo mundo. Mas o lugar que nós precisamos fazer a diferença é lá fora, porque nós somos a testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos testemunhas vivas do poder de Deus. Que esses 42 anos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar logo, se multiplique cada vez mais, e não só em sua idade, mas na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo através do seu povo. Que nós possamos viver de tal maneira que a beleza de Cristo se veja em cada um de nós. Aquele corinho? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Você tem pedido isso ao Senhor? Que a beleza de Cristo se veja em mim. A explicação dessa condição, todos estão separados, a glória de Deus, ainda é encontrada em Romanos 5,12, quando diz assim. Romanos 5,12, quando diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Segundo lugar, o pecado vale mesmo a pena? Se o pecado valesse a pena, ninguém se arrependeria. Então eu venho em cima dessa afirmação e faço uma pergunta retórica: o pecado vale mesmo a pena? Irmãos, a Bíblia é tão clara, e o que nós precisamos compreender para viver bem, para sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus. Tudo que nós carecemos, tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. Semana passada em Catiba, a irmã Giovana estava lá, Flávia, não sei se estava, eu falei a respeito disso. Que se você quiser tratar sobre história, era necessário passar por Samaria. Aí você começa a estudar os roteiros, não é? A geografia, melhor dizendo, a história, tudo que nós precisamos compreender a respeito da história, até chegar à nossa existência, nós encontramos aqui. A ciência, e de modo tão assombroso nos criaste. Não é? Matemática, não perdoar apenas 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, todas as matérias que nós precisamos aprender para viver bem, está aqui. Eu me lembro quando aquele médium Chico Xavier morreu, até disse isso lá na igreja uma vez, quando aquele médium Chico Xavier morreu, o repórter estava ali entrevistando as pessoas, estava uma senhora desesperada, em prantos, e ele encostou na senhora: a senhora é parente? Tem condição? A senhora é parente? Ela disse não. E a senhora não sabia se ela respondia ou se ela chorava. Eu vi a hora dela abraçar o repórter. É parente? Disse não. E o que ele significa para a senhora? Por que tanto choro? Ela falou: minha bússola se quebrou. Minha bússola se quebrou. Eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. Se nós formos viajar por esse mundo afora aí, e você for no túmulo de Maomé, está lá, aqui jaz Maomé. Buda, está aqui Buda. E aí você pode colocar um monte de líderes espirituais, mas se você chega em Jerusalém, aí minha avó foi, meu tio foi, se você chega em Jerusalém, o túmulo está lá, escrito: ele não está aqui. Amém. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Nós adoramos a um Deus vivo, nós adoramos a um Deus que pode todas as coisas, nós adoramos a um Deus que venceu o pecado. Irmãos, quando eu penso no Senhor Jesus Cristo, em todos os milagres que Ele fez, falamos hoje pela manhã, citamos a parte de Lázaro, quando Lázaro ressuscita, quando o Senhor ressuscita Lázaro, 4 dias de morto. Que coisa extraordinária! Quando a gente machuca o pé, às vezes precisa fazer fisioterapia para voltar a andar. O homem, 4 dias de morto, já cheirava mal. O Senhor diz: ressuscita. Lázaro ouviu a voz de Deus 4 dias depois de morto, saiu do plano espiritual e voltou à vida. Jesus ressuscitou tantas pessoas na Bíblia.
Agora, um poder extraordinário de, mesmo já estando morto, ressuscitar a si mesmo, é fantástico, né? Jesus já havia morrido. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou a si mesmo. A medicina para da morte. E para o Senhor não tem fim. O Senhor não tem limite. Daí nós cantamos: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Você que está buscando a Deus verdadeiramente, com lutas, mesmo tropeçando, levanta, tropeça, olha, Ele não desiste de você. Não desista dele, não. O tempo está próximo, o tempo está abreviando. Nós vamos meditar que servos da palavra de Deus, servos reais, personagens bíblicos reais, enfrentaram dificuldades, porque antes de ser cristão eram pessoas, caíram, erraram, pecaram, mas se levantaram, se reergueram no Senhor e foram grandes exemplos, se transformaram em heróis da fé, ficaram marcados e registrados em toda a história. Mas eles passaram, depois de morto ainda fala, mas eles passaram. Moisés passou para Josué, Josué passou para outro, e eles passaram. E quem está vivo hoje somos nós. É o nosso tempo de fazer história, é o nosso tempo de proclamar o Evangelho, é o nosso tempo de falar da grandeza de Deus. Não posso deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido e do que temos vivido. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olhe para dentro de sua casa. Talvez você disse: pastor, mas eu estou enfrentando tanto problema em minha casa que era bom nem ter citado isso. Mas olha alguns anos, e veja o que você enfrentou há alguns anos, as turbulências, as tempestades, os desertos que você passou. Passou. Talvez você esteja enfrentando outros hoje, mas vai passar, irmãos, porque Deus não nos constituiu povo seu para viver em deserto. Entendeu? Deus não nos constituiu povo seu para viver no deserto. No deserto Deus fala. E muitas vezes, quanto mais nós passamos por aperto, mais nós buscamos ouvir a voz de Deus. Já reparou? Quando está tudo bem, parece que a gente ora menos. Quando está tudo bem, a gente agradece menos. Olha, 10 leprosos, 10 homens, 10 leprosos, o que era uma lepra? O afastamento que aqueles homens viviam da sociedade, da família, considerados imundos, um negócio contagioso, que colocava muitas vezes sinos em seus pescoços para quando sacudisse de longe, veio o leproso, e cada um já saía fora, cada um já corria fora. Eram criados lugares fora da cidade para aqueles homens ficarem. O Senhor simplesmente vai e cura de maneira extraordinária os 10. Um volta para agradecer. E nem era do povo de Deus. Um volta para agradecer. Que haja em nossos corações gratidão por tudo que o Senhor já tem feito. Fornicação, sexo antes do casamento, é pecado, querido. É pecado. Você fala: pastor, mas hoje em dia todo mundo faz. Eu não sei se sua mãe, ou seu pai, ou o seu responsável já falou isso para você, mas eu cresci ouvindo isso. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Sexo antes do casamento é fornicação. E sempre que degraus são ultrapassados, são pulados, lá na frente se colhem consequências. Alcoolismo, as drogas têm matado pessoas, têm destruído lares, têm destruído famílias. Sabe o que a mania que estão falando aí agora? Não, mas pode beber, você não pode bebedar. Jesus bebia. Olha que diabo, que coisa do diabo que coloca na cabeça da pessoa. Pode beber, só não pode bebedar. Não, mas vinho pode. Vinho pode. Irmãos, não faça isso não. Não faça isso não, porque o ser humano não tem controle. O ser humano não tem controle. Fala: não, mas na hora que eu quiser eu paro. Para não. Não para não, porque o diabo não deixa parar, né? E aí vai. É uma coisinha simples, é uma brecha. Olha, essa janela aqui está praticamente toda fechada, mas ela está completamente aberta. Ela está
toda fechada, mas ela está completamente aberta. Então é uma brecha que se dá, o inimigo não precisa de muito espaço. É uma brecha pequena que se dá, ele entra e faz um arraso. Não permita. Desobediência. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias na terra. A pessoa quer viver muito. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos querem ir para o céu? Eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar, quantos querem morrer hoje? Alguém? Quantos querem morrer? Nós queremos ir para o céu. Mas para que pressa? Não é? Se a gente vai viver lá para sempre, não tem pressa. A gente tem preocupação com os nossos. A gente quer passar princípios, quer passar valores para os nossos. A gente quer usufruir do que Deus tem nos proporcionado nesse mundo, sabendo e crendo e buscando que um dia nós vamos estar com Ele para sempre. Para sempre. A maior prova de que nós não queremos ir hoje é que quando uma dor de cabeça vem mais forte, o que a gente faz? Hospital. Vamos para o hospital. Cadê que quando pinta uma dor mais forte, você fala assim, oh, glória a Deus, acho que hoje eu vou. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Ou minha pressão subiu, oh glória, será que vai ser por isso? Minha diabetes está lá nas alturas, ó. Ou, por tudo dá graças, mas peraí, né, irmão? Minha diabetes está lá nas alturas. Não vou tomar remédio não, porque hei de ver meu Redentor. O mundo está difícil de ser vivido. O mundo está cada vez mais difícil de viver. O cerco está se apertando. Mas se nós pudermos viver tendo paz, né? E Jesus é o príncipe da paz. Enquanto vivermos tendo paz, vamos viver bem e vamos alcançar a graça do Senhor. A avareza é pecado, né? O amor ao dinheiro é um pecado. Pecado. O dinheiro é importante. Você falar que não é importante, não, dinheiro não traz felicidade, não. Eu acredito que alguns iam falar, então me dá o seu e vai ser feliz. Talvez falaria nessa noite. Traz. Dinheiro traz felicidade. Traz. Dinheiro traz conforto. Traz. Não tem pecado nenhum você querer trocar seu colchão de D33 para D45. Vai deitar mais alto, deitar mais grosso, mais confortável. Você pode comer um pouquinho a mais no final do ano. Não é? Porque o colchão vai aguentar. Não tem problema nenhum você trocar sua bicicleta por uma moto. Glória a Deus. É claro que depois vai ter que andar mais, né? Porque senão se acomoda na moto e a barriguinha vai aumentar. Não tem problema nenhum você trocar a moto por um carro. Oxe, irmãos, que problema tem nisso? Que mal tem nisso? Nós só não podemos colocar o amor ao dinheiro acima do Senhor, né? Aí é pecado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Comodismo. Não podemos viver uma vida de comodismo. Enquanto tem tantas pessoas indo para o inferno, nós não podemos nos conformar com a nossa própria salvação. Eu estou salvo e agora é cada um por si, Deus por todos. Precisamos orar e, dentro das possibilidades, tempo e fora de tempo, falar do amor do Senhor Jesus a outros. E a obra missionária, se eu não tenho condição de ir por todo mundo, que eu possa de alguma forma ajudar quem se desprendeu mais do que eu e está indo para todo mundo, levando o Evangelho a toda criatura. Será mesmo que o pecado vale a pena? O que eu perco em viver no pecado? Isaías 59, já estamos terminando esse ponto, último texto para ir para o último. Isaías 59, verso 1 e 2. O que eu perco em viver no pecado? Isaías 59, verso 1 e verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha o que eu perco vivendo em pecado. O texto está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida,
que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, ou seja, a salvação do Senhor continua franqueada. A salvação do Senhor continua disponível. A porta da salvação continua aberta. Jesus é a arca do nosso século. É a arca de salvação do nosso século. A sua mão não está encolhida, Ele pode salvar. O seu ouvido não está fechado, Ele pode ouvir. A qualquer momento, em qualquer lugar, eu posso me prostrar e dizer: Senhor, perdão pelos meus pecados. Eu sou um miserável pecador. Eu dependo da sua graça, eu dependo do seu amor. Entre em minha vida, perdoe os meus pecados, seja o meu Salvador, seja o meu Senhor. Os ouvidos do Senhor estão prontos, estão abertos para ouvir essa oração. Porém tem um problema, irmãos, e é aqui que o diabo entra. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do Senhor, nos distancia do Senhor. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então não adianta eu estar vivendo uma vida de pecado e falando com o Senhor, pedindo por um, pedindo por outro, pedindo direção sobre algum assunto, sobre alguma coisa. Se eu estiver em pecado, a Bíblia está dizendo, Ele não estará ouvindo. Porque o pecado faz divisão, o pecado faz separação. Uma oração que o Senhor ouve do pecador perdido é essa: de confissão de pecado, de pedido de perdão. Então, se você hoje é mais do que um pecador, se você hoje, mais do que ter cometido um pecado, se você hoje está vivendo uma vida de pecado, eu te convido, na autoridade do Senhor Jesus Cristo e em sua palavra, dobrar o seu coração diante da presença de Deus, colocar a sua vida diante da presença de Deus e dizer: Senhor, sem ti eu nada sou, sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo, mas como salmista, com meu Deus eu salto muralhas. Tem tantas muralhas que nós precisamos saltar, queridos. A muralha do ego, do orgulho, do eu, né? A muralha da inconsistência. Como somos inconstantes. A vida espiritual não pode ser assim, não. Parece que a gente vive numa constante montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima, é glória a Deus e aleluia. Uma hora a gente está lá embaixo, que as pessoas olham, talvez possam estar olhando para nós e nos desconhecendo, não estão nos reconhecendo, estão olhando para nós e não estão querendo ser igual a nós, estão olhando para nós e não estão vendo Jesus Cristo em nossa vida. Você quer isso para a sua vida? Ou você quer que alguém olhe para você e comente com alguém: olha, mudou, como fulano mudou, mudou da água para o vinho? Ou você quer que olhe para você e comente com outra pessoa: gente, cantava, pregava, não perdi o culto, não sei não o que aconteceu não, está numa vida hoje que está irreconhecível. Foi o que Josué disse, não é? Cada um pode escolher a quem se faz. Eu estou sempre relembrando alguma coisa de manhã, né? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em terceiro e último, sua história não acaba agora. Sua história não acaba assim. Homens que foram tremendamente usados por Deus também tiveram suas vidas marcadas por erro. Pense nisso. Homens que foram tremendamente usados por Deus também tiveram suas vidas marcadas por erro. Quer ver de maneira rápida, sucinta, é o último ponto? Moisés, conforme Números 12, versículo 3, o mais manso em toda a terra. Moisés, o mais manso em toda a terra, quando porém tinha 40 anos, não se conteve ao ver o egípcio espancando o escravo e acabou por matá-lo. Lembra da história? Porém, muitos anos depois, o agir de Deus foi tão grande em sua vida que ele é chamado para libertar o povo hebreu da escravidão. Essa escravidão que nós estudamos hoje pela manhã. Essa escravidão que o povo, que Deus prometeu aquela terra maravilhosa, e eles entraram ali. Depois de mais de 400 anos, 2 milhões de pessoas seriam agora conduzidas para a terra prometida.
Há muitas pessoas nesse mundo que nós estamos vivendo sendo conduzidas para a Nova Jerusalém, mas poucas vão chegar lá, como aconteceu com Caleb, né? Poucas vão chegar lá. Por quê? Porque, queridos, não estão colocando o Senhor em primeiro lugar, não estão dando primazia de suas vidas a Deus. Eu estou disposto e pronto a adorar o Senhor, até que batam nessa tecla, porque essa tecla eu não abro mão. Esse ponto da minha vida eu não abro mão, né? Até aqui, a partir daqui não, porque isso eu não abro mão, isso eu não mudo. Irmãos, imutável é só Deus. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Mas nós, se for mudar para o bem, nós temos que ser mutáveis, temos que ser transformados mesmo, querer essa mudança, querer essa transformação. Precisamos mudar. Justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, de forma ininterrupta. Eu ia dizer que no trabalho comum você espera meio-dia, a hora que você vai dar aquela paradinha, horário de almoço, o ápice do dia, o dia perfeito. Aí, de repente, quando chega 9 horas, o relógio para. Mas o trabalho continua. Aí toda hora que ele olha no relógio é 9 horas. Que negócio é esse? Meu estômago já está roncando. Não deu hora de almoçar ainda. E começa a perguntar para as outras pessoas: que horas são? 9 horas. Poxa, e o seu relógio, que horas são? 9 horas. Ele não acredita, pega o celular e olha no celular. É 9 horas? Tem alguma coisa errada? Vai no Google e diz assim: horário de Brasília, 9 horas. Meus amados, o justo é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há pessoas que dizem assim: mas eu não estou tendo condições de ler a Bíblia pela correria que eu estou vivendo. O meu dia tem 24 horas, quantas horas tem o seu? Mas eu estou dormindo muito tarde. Acorda mais cedo, um pouquinho, 10 minutos seja. Mas eu estou acordando muito cedo, então dormo mais tarde um pouquinho, só 10 minutos. Irmãos, não precisa levantar a mão não, para a gente não passar vergonha. Quantos de vocês vão para o banheiro e levam o celular? Já parou para pensar nisso? Quantos de vocês almoçam assistindo alguma coisa no celular? Imagine, não é nem higiênico e até falta de respeito. Mas imagine se todo mundo, ao invés de levar o celular, levasse a Bíblia para o banheiro. Você ia ler a Bíblia quantas vezes no ano? Não é? Imagine se toda hora que você fosse almoçar, todos os dias que fosse almoçar, ao invés do celular, você coloca a Bíblia. É estratégia, queridos. É estratégia para alimentar a alma. É uma guerra constante, o espírito contra a carne contra o espírito. O que estiver melhor alimentado vai ser vencedor. Aí nós alimentamos a carne. Nosso coraçãozinho fértil, nossa mente fértil, vai recebendo tanta porcaria que a gente assiste, que a gente pesquisa, né? Mas o espírito está sendo cada vez menos alimentado. Aí quando aparecem as bandejas, eu não resisti. Você diz assim: eu não resisti. Eu tentei de todas as formas. Mentira! Eu tentei, mas eu não aguentei. Eu não resisti. Mas não resiste mesmo, não. Claro que não resiste. Porque o pecado é irresistível. Mas no Senhor, repetindo, nós saltamos muralha. Então pense no que Moisés fez e depois como Deus usou Moisés. Davi, um dos mais admirados e importantes da Bíblia, derrotou o leão, o urso gigante, milhares de inimigos de Deus. E mesmo sendo o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, cometeu muitos erros. Quase que a metade dos 10 mandamentos. Nós não vamos ler para poder ganhar tempo, é só uma resumida aqui. Assassinato, 2 Samuel 11, 17 e 12, verso 9. Mentira, 2 Samuel 11, 7, 9, 11, versos 7, 8, 12 e 13. Adultério, 1 Samuel 11, 4. Cobiçando a esposa do vizinho, né? Roubando a esposa do vizinho, está lá em 2 Samuel 11, 3 e 2 Samuel 12, verso 9. Então, por mais que foram muitos pecados, eles sempre voltavam verdadeiramente arrependidos ao Senhor e confessavam os seus pecados. Olha o que diz em Salmo 51:
Olha a maneira que Davi se voltava para o Senhor, de maneira sincera, de maneira íntegra, com coração puro, homem segundo o coração de Deus. Voltava para o Senhor. Diz aí, Salmo 51, de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E ele vem com aquele texto: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Os meus pecados estão sempre diante de mim. Querido, se o pecado valesse a pena, ninguém se arrependeria. Os nossos pecados estão sempre diante de nós. Então, estando diante de nós, é mais fácil de ser tratado. Quando você está com dor de cabeça, quem não tem alergia, parte logo para a dipirona, não é? Outro parte para o paracetamol. Você procura: eu estou com dor de cabeça, o que eu vou combater? A dor de cabeça. Eu estou com cólica. As mulheres aí, eu não, as mulheres, estou com cólica. Quem tem tio médico é assim. Aí você fala assim: vai tomar ácido mefenâmico. Ginecologista obstetra aí, ó. Ácido mefenâmico. Toma o ácido mefenâmico. Tem mulher que fala assim: ah, comigo só funciona o Buscopan composto. Vamos ao Buscopan composto. Você vai tratar o mal que lhe aflige. O pecado nos aflige. Então nós vamos tratar o mal, nós vamos tratar o pecado. E como é que trata o pecado? Com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo nos guiando. Olha, estamos chegando ao fim. Terceiro, Salomão, homem admirável, muito conhecido por sua sabedoria e feitos grandiosos. Antes dos livros de Provérbios, autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico, ele foi usado por Deus. Deus o deu sabedoria tão grande que não tinha ninguém no mundo que pudesse ser comparado a ele. Compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Mas apesar de tanta sabedoria, cometeu 3 erros graves. Primeiro, se tornou morno espiritualmente ao se envolver com mulheres estrangeiras que não servem a Deus. Olha um alerta para nós: não se envolva com pessoas que não servem a Deus. Não se envolva com pessoas que não servem a Deus. É trazer dor de cabeça para a sua vida. A pessoa diz assim: ah, mas Deus vai resgatar. Eu vou orar, Deus vai resgatar. Eu contei para os irmãos da outra vez que nós tivemos aqui, lá em Catiba, teve um que falou assim: ô pastor, eu comecei a namorar uma moça aí, e eu falei: é cristã, irmã? Eu disse: não. Depois que eu fui descobrir, eu falei: misericórdia, é cristão? Eu disse: não. Eu comecei a namorar. Eu falei: mas irmão, ele falou: não pastor, eu comecei a namorar, agora eu já tenho uma coisa no meu coração. Sei que com determinado tempo eu vejo que ela não quer nada, eu ó. Ô irmão, quem fez ó foi ele. Fez ó, pastor de Deus, abriu mão de tudo, nem na igreja não vai mais. É difícil. Se tornou um visitante inconstante. Um visitante inconstante. É mais difícil você puxar alguém de fora para dentro, não é? Muito mais difícil do que alguém te puxar de dentro para fora, porque o diabo dá umas estratégias terríveis. Segundo, foi tomado pela vaidade e desobediência, lutando contra as profecias do Senhor, tentando até matar o escolhido do Senhor, Jeroboão. Esse texto está lá em 1 Reis 11, 29 a 40. E terceiro, foi ganancioso, mesmo sendo o mais rico do mundo, passou a cobrar impostos muito pesados ao povo de Israel, quando muitos começaram até a passar fome. Porém, se arrependeu, o Senhor o perdoou, e ele escreveu Eclesiastes, um livro muito importante para quem quer viver segundo a vontade de Deus. Já no final da sua vida, ele refletiu. Ele refletiu. Eclesiastes 2, estamos terminando. Eclesiastes 2:11. Olha a sua reflexão, o seu arrependimento no final da sua vida, ele reflete. Eclesiastes 2:11 a 13. Olha o que ele disse: e olhei eu para todas as obras que fizeram nas minhas mãos,
como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria, dos desvarios, da doidice, porque que fará o homem que seguiu o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, do que a tolice, do que a estupidez, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. E quarto, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, aquele que não só contemplou os milagres, mas também fez parte deles, andou sobre as águas. Aí tem gente que fala assim: Pedro afundou. Mas tem gente que a gente tem que querer longe da gente, não olha o milagre. Mas Pedro afundou. Mas antes dele afundar, ele deu alguns passos. Agora eu quero que você tente andar sobre as águas sem afundar. Andou sobre as águas. Pedro viu ser restituído a orelha do soldado que ele mesmo tinha cortado. Imagine, irmãos, Pedro pega aquela espada, aquela peixeira, aquela faca, vai na orelha do soldado, a orelha cai. O Senhor Jesus põe a mão na orelha daquele homem e imediatamente restitui a orelha daquele soldado. Que coisa maravilhosa. Depois de tantas histórias, Pedro não nega Jesus uma, mas 3 vezes. Porém, depois de ter dado as costas para Cristo, ele se arrepende verdadeiramente e recebe de Cristo uma grande missão, em cuidar e encorajar o povo de Deus. Jesus, ao ressuscitar, conversou com Pedro, né? Aquele texto de João 21, de 15 a 17. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. 3 vezes Jesus pergunta, 3 vezes ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E em último, Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um homem mau, era um homem cruel, era um homem que tinha a função de destruir o cristianismo a qualquer custo. Era perseguidor, era um homem que cheirava a morte. O Senhor encontra Paulo, né? Depois os irmãos meditam Atos 9, de 1 a 6. O Senhor encontra Paulo, o Senhor resgata Paulo, né? Quem é, Senhor? É Jesus, aquele que tu persegue. E Paulo deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Bem-aventurados somos nós, quando perseguidos, disserem todo o mal contra vós, por amor ao nome do Senhor. Concluindo, todas essas pessoas cometeram erro em suas vidas e até em sua caminhada cristã. Mas vemos a graça de Deus em perdoar o pecador arrependido, colocá-lo firme em seus caminhos e lhes conduzirem ao céu. Que como eles, os nossos erros também se tornem oportunidade para que nós e as pessoas que estão ao nosso lado vejam a grandeza, a misericórdia, o perdão e a graça de Deus. Como diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Termino. Conta uma história que no saguão do aeroporto, uma senhora estava ali junto com os outros passageiros para embarcar, e de repente, depois dos trâmites ali, abriu-se as portas, né? Tiraram os nós, e aquelas pessoas estavam livres para embarcarem naquele avião. Mas aquela senhora reparou que tinha uma criança pequena que estava sozinha. E quando deram um sinal lá que o avião que já ia liberar para o embarque dos passageiros, perceberam que alguém ali colocou aquela criança na frente de todo mundo. E aquela criança entrou, foi a primeira a entrar no avião. Tempos depois, quando aquela senhora finalmente consegue adentrar a aeronave, ela olha e aquela criança está lá sentadinha. E a sua poltrona era exatamente do lado daquela criança. E ela senta, acha estranho, olha para os lados, não vê ninguém que poderia estar com aquela criança, mas tudo bem. Era um tempo difícil, estava muito nublado, estava chovendo, e aquela senhora tinha muito medo de voar. E ao seu lado uma criança. E a criança estava com seu papelzinho, com sua pintura, com seu desenho, com seus lápis de cor, estava pintando.
Atenção, senhores passageiros, nós vamos decolar. E o avião decola, e aquela senhora já começou a tremer, todinho, muito medo de avião. Em determinado momento do voo, a senhora olha para a criança dá uma cochilada em cima dos seus rabiscos. E começa uma turbulência, irmão, muito forte. E aquela criança se achacoalha um pouco, continua dormindo, e aquela senhora apavorada. Até que, em determinado momento, aquela criança acorda e começa a pintar. Aquela senhora intrigada vira para a criança: você não está com medo? Ela disse: não. Criança pequena, tamanho de sarinha, talvez menor. Você não está com medo? Ela disse: não. E continua pintando. E a senhora apavorada, ela olha para a senhora e diz: não fique com medo não. Meu pai é o piloto. Queridos, nós temos um piloto. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um piloto para nos levar para a Nova Jerusalém. Por mais tribulações, mais tempestades que nós venhamos a passar, creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Se o pecado valesse a pena, ninguém se arrependeria. Então, enquanto você ainda tem tempo, tem vida, peça perdão ao Senhor verdadeiramente pelos seus pecados. Se ainda não fez, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém? Antes do pós-lúdio, o pastor com a palavra. Deus abençoe os amados. E você que ainda não teve uma oportunidade, você que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, o pecado não vale a pena. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. 89, canto igreja.
você ficou inibido de levantar sua mão, pode vir à frente depois, quando terminar o culto, nos procurar. Pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa, fui visitar uma irmã, o marido dela não era crente. Aí eu disse, eu vim visitar hoje seu marido. Sentei-me com ele. Conta-me a sua história. Por que tanto tempo você está lá na igreja e você vai sempre com a sua esposa, mas nunca você toma uma decisão? O que é que está acontecendo? O que é? Por que você não toma uma decisão de ser um crente? Aí ele me contou a história dele, chorou. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse, ó pastor, eu tenho frequentado igreja desde quando eu era menino. Nunca tomei uma decisão. Agora hoje, não importa o que eu já vivi, o que eu já vi. Hoje, você vai ser a minha testemunha ocular. Hoje eu estou recebendo Jesus como meu Salvador e Senhor. Amém. É tão bom quando isso acontece. Tão bom quando a pessoa entende, quando a pessoa compreende e toma essa decisão, que é a maior decisão na vida do ser humano. Enfim, nós adotamos um tema desde a abertura ontem à noite, hoje de manhã, hoje à noite. Na nossa abertura adotamos um tema de gratidão. Gratidão. Gratidão ao nosso Deus e Pai por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, tudo quanto Ele tem feito na existência desta igreja. 42 anos. 42 anos. Então nós temos uma gratidão muito grande ao Senhor e queremos chamar a igreja Moriá aqui à frente. Todos os irmãos, membros congregados nesta igreja, por favor, venham à frente para nós estarmos registrando aqui esse momento de gratidão ao nosso Deus e Pai. O irmão Renato está ali filmando, vai registrar aí a foto da igreja Batista Moriá. Todos os irmãos, por favor, venham à frente registrarmos aqui uma foto. Você está aqui segurando as cordas. A irmão Celino, né? Está lá atrás. Vem para cá, irmão Celino. Você faz parte dessa igreja, irmão. O irmão Celino coopera conosco aqui nesta obra, com a sua família. Então, nossa gratidão, né, a cada irmão, tudo quanto você tem feito. Ministério de oração, tem aqueles que têm aquele ministério de oração, de orar. Então, Deus abençoe e recompense a cada um que chegou até aqui, que veio nos ajudar, está aqui até hoje, está com o propósito de prosseguir para ver esta igreja cada dia mais crescendo na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ver esta igreja crescendo, povoando o céu com almas salvas, com almas salvas. Então nossa gratidão a cada irmão que tem nos ajudado, cada irmão que participou aí nas reformas, cada irmão que participou na festa
Seu coração, sua vida, suas mãos na massa, trazendo a merenda, né? Eu fiquei assistindo os dedinhos, as mãozinhas abençoadas do piano, teclado, violão. O Samuelzinho já com o violãozinho ali de brinquedo. Sarinha já está também no curso, né? Nosso Deus, pela bênção maravilhosa de sermos os teus filhos e ter os nossos nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. Louvamos o teu santo nome por esta festa bendita, maravilhosa, por esses 42 anos de existência desta igreja. Que o Senhor continue abençoando nossas vidas, para que possamos prosseguir até que o Senhor Jesus volte. Abençoe cada mão preciosa que tem colocado à disposição para a tua obra. A ornamentação, nosso Deus, de toda a igreja. Abençoe tua serva que tem feito, nosso Deus, com toda dedicação e carinho para a glória do Senhor. Teu servo que trouxe tua palavra, que a tua palavra, Senhor, tenha mesmo o poder de nos abençoar e de nos fortalecer, de nos dar ânimo e de salvar almas nesta noite. Nós louvamos e pedimos que continue abençoando teu filho, seu ministério, e que a vontade perfeita do Senhor seja feita na vida do teu servo, de sua família e desta igreja. Oh, nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.